noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, boa noite, Eriquinha, professora Susana, Nádia, Rosna, Vivina, Júnia, João, Carol, Clarinha. Vamos, meu dedinho. Manu, Dani, Suzana, Rodrigo, Mari Yamamoto, Nanda, Polly, boa noite, Johnny, boa noite, João Santana, boa noite, Michele, Tabata, Denise, Fabi, livre expressar do ser, Fabiane, que bom, Su, Mônica, Denise. Olá, gente, como é que vocês estão? Todo mundo bem? Todo mundo fluindo? Todo mundo na nice? Tudo ótimo, Flaviana, Tatiana, Tati, seja bem-vinda, Edivânia, numa floresta onde eu possa plantar o que eu quiser e andar de pé no chão. Eu quero morar numa casinha feita à mão, numa floresta onde eu possa plantar o que eu quiser e andar de pé no chão. E aí, galera, hoje vamos falar. Boa noite, Carol. Boa noite, Natália. Boa noite, Franzinha. Então, hoje a gente vai falar sobre dependência emocional. Dependência emocional. A gente escuta muito falar disso, né? Marina Kepler, direto das estrelas para cá. Então, a gente vai falar sobre dependência emocional. E o que é que vocês sentem sobre dependência emocional? O que é que vem primeiramente até vocês? Boa noite. Boa noite. Hoje eu ia falar sobre um outro assunto e aí o criador falou, muda de assunto. E aí eu obedeci e resolvi falar sobre dependência emocional. Eu estava aqui e ia falar hoje sobre um tema que tem um pouquinho a ver com o de hoje, mas não muito, né? E aí veio muito forte essa questão de trabalhar a dependência emocional. Boa noite, Juju. Boa noite, Cacá. Não, relaxa, que é o caminho do mestre Jaca da capoeira, sem tapa na cara, só verdades amorosas. Apego ao que traz tristeza. Chama a Silvia, chama a Joaquina, chama a Mariana, chama a Alessandra, chama todo mundo. Muito bem. Só amor, só amor, só amor. Então,
A dependência emocional, e eu queria começar com vocês falando sobre algumas coisas do que eu sinto sobre dependência, tá? Necessidade de aceitação e validação do outro. Boa! Olá, tio! Juju. Chama todo mundo, chama o vizinho, a vizinha. Manucita. Então, dependência emocional, meus amores. Dependência emocional, tem pessoas que chamam de dependência emocional e afetiva, tá? E eu gosto de diferenciar essas duas coisas. Entender a dependência emocional e entender a dependência afetiva, né? Eu associo muito mais essa questão da dependência afetiva, essa questão do relacionamento, dos relacionamentos em si. Embora todos vão envolver esse relacionamento, sim. Em algum nível, sim. Em outros níveis, mais algumas coisitas além da falta de amor próprio. E a gente vai navegar um pouco sobre esse universo, né, da dependência emocional. Então, a dependência emocional, meus amores, antes de tudo, é uma dependência química. Eita, Rafael, é isso mesmo que eu escutei? A dependência emocional, antes de tudo, é uma dependência química. No nível biológico, olhando isso no nível biológico, tá? Então, do nível biológico, a dependência emocional é uma dependência química. Você tem uma adicção por um neurotransmissor, ou por um conjunto de neurotransmissores, ou por um conjunto de neuropeptídeos, né? Ou por um conjunto de hormônios, que você está viciado naquela sua própria química, naquele sistema que você aprendeu a viver. Então, quando a gente tem dependência emocional, a gente entra em estados de abstinência, né? E tem um quadro psicológico, né, que a gente pode chamar assim. A própria dependência emocional, ela pode se tornar patológica, né? Ela pode se tornar um quadro psicológico. Olá, Mariana. Olá, Raquel. Olá, Silvia. Seja bem-vinda. Você foi chamada e veio. Janaína. Loana. Seja bem-vinda também. Tá? Então, é uma dependência química. A gente, no nosso cérebro, a gente tem um sistema de, a grosso modo, tá, pessoal? A grosso modo, a gente tem um sistema de custo e benefício. Qual é o custo que eu tenho para poder tomar aquela ação e qual é o benefício que eu tenho se eu tomar aquela ação, tá? E a gente, um dos sistemas, né, para a gente fazer essa análise de custo-benefício e de se algo é bom para mim, eu tenho um sistema de recompensa dopaminérgico, né? Então, minha dopamina, que é esse hormônio do prazer, eu falei dele há umas 4 lives atrás, né? Quando eu falei de alegria, eu falei da dopamina também, se eu não me engano, né? Quem estava aqui naquela época vai saber. Então, a dopamina, a grosso modo, é esse hormônio do prazer. E o meu corpo, ele cria sistemas de recompensa. E um deles, dos sistemas de recompensa dopaminérgico, existem vários. Existe recompensa dopaminérgicas motoras, né, fruto do exercício físico. Existem outros sistemas envolvidos e existe uma recompensa dopaminérgica emocional, que ela está no sistema límbico, né? Nesse sistema límbico que trabalha muito as minhas emoções. Ele está bem nessa região central do meu cérebro aqui, né? Então, esse sistema límbico, que vai envolver também um pouquinho a minha pituitária e outras partes do tálamo, do hipotálamo, dessa região do meu cérebro, vão formar o meu sistema límbico, né? E eu tenho um sistema dopaminérgico ali de recompensa. Então, em termos químicos, a pessoa é uma dependente química. Ela precisa daquela substância, ela precisa daquilo para ela poder se sentir nutrida. Pega uma pessoa que é viciada em alguma substância externa, como cocaína. Se falta aquilo dali, a pessoa fica... E já viram aquelas pessoas que vão engatando um namoro atrás do outro porque não suportam passar um dia sequer sozinhas? Elas não podem passar um dia sequer sozinhas porque ela acha que essa fonte secou. E entra nesse estado de carência, dessa necessidade, dessa abstinência emocional, dessa síndrome da abstinência emocional.
tá? E, e dependência emocional, tá, pessoal, não é só de afeto, não. Sim, claro, é tudo costurado. Tudo costurado. Ilusão que a gente falou antes de ontem, né? A gente falou antes de ontem de ilusão, depois a gente falou sobre paciência, tolerância e indiferença, que vai ser importantíssimo a gente ter passado por esses dois assuntos antes de chegar aqui nessa parte de dependência emocional. Então tá. Então na psicologia ele é conhecido também como transtorno de personalidade dependente. Então eu dependo daquilo dali, então eu dependo de emoções, eu dependo, às vezes, não só de carência. Muitas vezes as pessoas definem um dependente emocional como uma pessoa emocionalmente dependente que projeta todas as suas expectativas em outra pessoa. Então, uma pessoa emocionalmente dependente, ela projeta toda a sua expectativa no outro. O outro é o salvador. O outro é o cara que vai chegar e vai tirar a princesa da torre, né? Ou aquela pessoa que vai te resgatar da lama e ser aquela mão que vai te resgatar da lama. Não que isso não possa acontecer, tá? Mas a dependência emocional não só reside aí, né? A gente está muito acostumado a entender essa dependência emocional só nesse aspecto, tá? Mas eu queria que vocês percebessem, e vocês são livres para poder discordar de mim, é que a dependência emocional eu posso ser viciado em qualquer emoção. Eu posso ser viciado em diversas emoções diferentes. Eu posso ser viciado em que as pessoas me bajulem, né? Naqueles joguinhos, né? Será que a gente consegue amar sem jogos, sem máscaras, hoje em dia? Ou sempre a gente tem que ficar fazendo o joguinho da escassez, né? Ou será que eu tenho que dizer que quero, mas eu não quero muito porque eu não posso parecer vulnerável demais, né? Porque eu não posso aparecer envolvido demais, então eu tenho que me conter, então eu não posso demonstrar para aquela pessoa que eu gosto dela. Entendeu? Boa, Nanda, boa, muito bem. Tá? Então, isso também é uma forma de dependência emocional, porque a pessoa depende que o outro vá lá e bajule. Claro, isso é o outro lado da moeda, Rúbia. É o outro lado da moeda, né? Porque o ser humano é assim, quando ele leva a paulada num lado, num extremo, ele vai para o outro extremo, né? E a gente raramente busca o caminho do meio. Então a gente leva a paulada de um lado e vai para o outro lado, sabe? E a gente aprendeu a achar que esses joguinhos são bonitos. A gente foi treinado para achar. Não estou dizendo que o jogo, o flerte, essas coisas não tenham que existir, né? Não é isso que eu estou dizendo. Sim, muitas vezes a gente cria um padrão inconsciente. A gente às vezes nem se percebe que é assim, tá? Mas eu tenho essa carência. E essa carência, tudo que vai ser ligado à dependência emocional está ligado no fundo, no medo da rejeição, né? Como é que eu sou rejeitado? O que é que eu faço para poder evitar a rejeição? E eu posso evitar a rejeição de várias formas, rejeitando primeiro, né? Eu posso evitar a rejeição rejeitando primeiro, porque aí eu não sou rejeitado por ninguém, eu rejeito todo mundo, né? As pessoas têm medo de amar, como eu cantei nessa música aqui. Eu quis amar, mas tive medo. Eu quis salvar o meu coração. Mas o amor sabe um segredo. O medo pode matar o seu coração. E é o medo de ficar só, é o medo de não ser machucado de novo, que me faz criar esses escudos ou esses sistemas de dependência do outro, tá? Então, me perdoem o que eu vou falar agora, tá? Me perdoem o que eu vou falar agora. Mas, de forma geral, excluindo raríssimas exceções, somos pessoas doentes que foram educadas por pessoas doentes, que por sua vez foram educadas por pessoas doentes. Porque as nossas relações nunca foram clarificadas. A gente nunca aprendeu a lidar com isso muito bem, né?
E o ser humano demorou muito tempo para poder entender essa escola da vida, como a escola dessa inteligência emocional. E a gente carece de inteligência emocional de uma forma geral. A gente carece de inteligência emocional. Então a gente, quando está nesse estado de dependência emocional, e em algum grau todo mundo termina sendo dependente, ou já foi, porque também o outro lado, eu ser independente completamente, eu ser, não, agora eu não dependo mais de ninguém. Porque aí existe um truque, né, que eu quero falar para vocês, e vou voltar a repetir outras vezes. Entre a dependência e a independência, são esses dois extremos, eu ser extremamente dependente de alguém, eu ser independente totalmente, que eu não quero nem responder suas mensagens porque eu sou independente. Existe um meio que é a interdependência. E é isso que a gente veio perceber aqui. Uma sociedade madura, oi Dalila, oi Dana, uma sociedade madura, né? Uma sociedade quelinha, uma sociedade madura. Ela percebe que ela é interdependente. Mas a interdependência mantém o meu aspecto preservado. Eu não preciso ser vítima para poder me relacionar com ninguém. Eu não preciso ser vítima para poder ser amado. E não é assim que a gente aprende, né? Quando é que uma criança é amamentada? Quando ela chora. Quando é que uma criança é cuidada em geral? Quando ela está doente. Ou seja, então desde muito cedo a gente aprende que é na posição de vítima que a gente é amado. E no fundo, muitas pessoas se fazem de fortes, mas elas querem que você fique ali bajulando elas. Elas querem que você fique mandando mensagem para elas, né? E elas não respondem para poder dar essa noção de escassez também, às vezes, né? Que elas querem se valorizar. Porque todo mundo tem medo de ser sincero, todo mundo tem medo de ser feito de trouxa, mas não sabe que já está sendo trouxa antes de ser feito, né? Porque ele já acreditou que era trouxa. Tá? Entende? É tanto medo de ser trouxa, é tanto medo de olhar no espelho e perceber que está sendo trouxa, que ele tem medo de mostrar que é trouxa para outra pessoa. Entende o que eu estou dizendo? Então ele faz o negócio, não, eu sou sem risadinha. Claro, as pessoas foram machucadas, isso é compreensível. Eu não estou criticando pessoas e eu não estou criticando nada. Eu estou falando que isso é fruto dessa educação deturpada que a gente teve em termos de sociedade, né? Esse negócio não, porque eu não posso, porque eu tenho medo de mostrar minhas vulnerabilidades. Então a pessoa vai e volta, sabe? Então a pessoa chega lá, mostra um pouquinho, ela recolhe, meu Deus, eu não posso mostrar muito. Aí mostra um pouquinho, recolhe, meu Deus, eu não posso mostrar muito. Mas está afim daquilo dali, porque todo mundo no fundo quer ser amado, meus amores. Todo mundo no fundo quer ser amado. Então geralmente uma pessoa que é dependente, nesse nível dependente afetivo, né, ela tem muito medo de errar e de ser rejeitada. Então as pessoas que têm medo de errar, então faltou em algum nível amor de pai e amor de mãe, esse equilíbrio entre o masculino e a dependência emocional. Gratidão, Susana. A dependência emocional vem da falta de equilíbrio entre o yin e o yang, entre o masculino e o feminino dentro da gente, certo? Entre esse masculino e feminino dentro da gente. Ninguém tem masculino e feminino 100% equilibrado dentro de si, porque se assim fosse, a gente sumia como ser. Então, às vezes, você realmente tem um pouquinho mais do masculino ou um pouquinho mais do feminino. E esse equilíbrio é dinâmico. Mas eu não posso viver só sendo masculino, sendo dono do cacetete numa relação. Uma relação não se estabelece onde um tem um oprimido e um opressor. Entende? Uma relação não é isso. Uma relação é o equilíbrio dinâmico entre dois seres que também vivem um equilíbrio dinâmico internamente entre o masculino e o feminino. Uma hora estão expressando mais o seu feminino, outra hora estão expressando mais, né? Gratidão, Dalila. Uma hora estão expressando mais o seu masculino. E eu tenho que entender que o meu relacionamento também vive isso. Então, as pessoas têm muito medo de errar, têm muito medo de parecerem bobas. Nossa, porque eu não posso rir assim, porque eu pareço meio estranho se eu começo a rir assim. As pessoas não vão gostar de mim. Eu tenho medo de ser rejeitada. Lembra que eu falei que no fundo, o medo da rejeição leva a uma idealização. Eu idealizo o outro. Eu não quero ser tanto não ser rejeitado que eu crio uma ilusão para mim. Que eu falo, nossa, aquele é o homem da minha vida. Nossa, aquela é a mulher da minha vida. Nossa, eu não vejo defeitos naquele ser humano.
Entendeu? Porque todo medo da rejeição leva a uma idealização. Percebem isso? Todo medo da rejeição leva a uma idealização. Eu idealizo o outro. Entendeu? Porque eu sempre tenho que ser perfeito. Né? E isso muitas vezes vem de uma superproteção da infância. Olá, Aninha, seja bem-vinda. Então muitas vezes isso vem de uma superproteção da infância também. Ou de uma carência total, ou de uma abstinência total desse amor na infância. A pessoa foi tão protegida, ela foi tanto criada naquela bolha, que ela não sabe ser independente. Ela só sabe ser codependente o tempo todo. E lembra que eu falei que entre a dependência e a independência existe o caminho do meio, que é a interdependência? É lógico que eu dependo de outras pessoas para poder estar aqui. Né? Eu dependo do cara que fez essa camisa, eu dependo da pessoa que construiu essa casa, eu dependo da pessoa que cozinha meu alimento, que planta o alimento que eu cozinho. E assim vai. Eu vivo num mundo interdependente, mas não de codependência, dizendo assim: eu entrego a minha vida a você, só você pode me salvar. Não, isso é uma outra coisa, tá? Isso é a dependência. Então, dependente do outro para poder reconhecer as nossas virtudes. Quantas vezes a gente fica esperando para poder ser linda? Né? E às vezes a gente busca esse reconhecimento. Você pega aí quantos modelos não sofriam bullying na época do colégio? Porque eram altas demais, porque eram magras demais, porque tinham uma beleza exótica demais, que as pessoas não conseguiam compreender. Aí vão lá, se ressentem, usam aquele ressentimento como motivação e pumba. Chegam lá, é a história do patinho feio do Christian Andersen, né? Chegou lá o cisne, ele nasceu no ninho de pato, ele era diferente de todo mundo, ele se achava feião porque ele não batia com todo mundo, depois descobriu que ele era um cisne. Entendeu? Então, às vezes fica mágoa, e fica esse medo da rejeição, só que a pessoa busca isso pelo outro lado, não da carência, mas da independência do processo, de dizer assim, peraí, agora tá vendo? Eu passo na cara de vocês, são bem na cara da sociedade aqui. Entendem isso? Entendem? Percebem? E muitas vezes por essa carência, as pessoas se permitem ser abusadas para poder ser reconhecida dentro de um relacionamento. Isso é uma outra forma de dependência emocional. Às vezes você vive um relacionamento abusivo, mas você se mantém naquele relacionamento abusivo para poder sentir que você tem valor. Porque eu sou incapaz, às vezes, de valorizar a mim mesmo. Tá? Então eu tenho que me valorizar. Quais são as suas virtudes e qualidades? Você quer começar a se libertar disso? Como é que eu percebo que uma pessoa tem desafios com essa dependência emocional? Dificuldade em tomar decisões sozinhos. Sim, se der tempo, sim. Tá? Então, uma pessoa... Olá, Jess! Tudo bom, minha flor? Mandei uma mensaginha pro Saulo lá no zap dele. Se ele puder olhar depois, acho que ele vai gostar. Então, tem desafios. Pois é, Eric. Pois é. Por isso que eu falei, a gente termina sendo uma sociedade doente, educada para uma sociedade doente, que foi educada para uma sociedade doente. Então, dificuldade em tomar decisões sozinhos. A pessoa tem que escolher por ela. Ela não pode escolher, porque se ela escolher, ela vai desagradar os outros. Se ela desagradar os outros, ela é o quê? Rejeitada. Né? Então, dizer que discorda dos outros, ela raramente discorda. Isso é uma forma. Gratidão, minha flor. Seja bem-vinda. Tá? Então, estou trazendo aqui algumas maneiras de identificar essa questão da dependência. Então, se colocar sempre em segundo plano, querer ajudar todo mundo. Nossa, eu ajudo o projeto da fulana, eu ajudo o projeto da ciclana, eu ajudo fulano, eu cuido de todo mundo, eu atendo todo mundo, mas quem cuida de mim? Eu estou sempre em segundo plano. Todo mundo precisa de colo, eu preciso de colo também, velho. Né? Eu vejo que muitas pessoas fazem imagem assim, nossa, Rafael, você é forte, você é um cara luminoso, parece que você nem anda na terra, você flutua. Eu digo, não, velho. Também quero cafuné, também quero deitar no colo. Eu também tenho os momentos que eu olho assim pro mundo e velho, o que eu tô fazendo aqui? Eu não sei pra onde eu vou. Então tudo isso alimenta a dependência. A incapacidade de se sentir bem quando tá só. Não pode estar só nunca. Que não se sente bem. E o outro extremo é, eu tenho que estar só sempre.
porque as pessoas me machucam e eu não quero ser mais dependente de ninguém, mas termina sendo dependente de outra emoção, que é dependente da emoção do isolamento, da solidão. Entendeu? Quando é amor e quando é dependência emocional? Entendeu? Quando é amor e quando é dependência emocional? A dependência emocional, ela vai afetar 3 sistemas, se a gente for olhar pela perspectiva do Theta Healing. 3 sistemas orgânicos, 3 sistemas fisiológicos. Ela vai trabalhar o sistema circulatório, que é o sistema que trata a respeito de como eu comunico a minha verdade, como é que eu transporto, como é que eu me nutro, né? O sistema circulatório fala muito da nutrição. Como é que eu levo essa nutrição para todas as partes de mim? Será que eu tenho a sensação de se respeitar por mim? Será que eu tenho a sensação de que eu sou respeitado pelos outros? Eu entendo a sensação de ser quem eu sou e de ser respeitado pelos outros por quem eu sou? Mas é o apego pelo medo da rejeição, minha flor. E a dependência química. Chantagem emocional também é dependência emocional. A pessoa que é uma chantagista emocional dizendo assim: olha, ai, você, se você fizer isso, olha, você nunca fala pra mim, tá vendo? Eu me esforço, eu faço o máximo. Dependendo como você coloca isso, por isso que eu falei de comunicação não violenta naquelas outras lives atrás. Porque eu consigo expressar as minhas necessidades sem parecer uma vítima. Então o equilíbrio está, como é que eu expresso as minhas necessidades emocionais? Você não entende o que, minha jovem? Tá? Então, olhando para esse cenário, eu tenho que aprender a me valorizar, eu tenho que aprender a me auto-reconhecer, reconhecer minhas conquistas. Vocês conseguem reconhecer as conquistas de vocês? Olá, Vivi. Velho, se dá um presente, fala assim: velho, você é bom, velho. Você conseguiu fazer isso. Individualidade, faz alguma coisa só por você. Porque tem pessoas que, se pudessem nem tomar banho só, tomavam. Alguém ia dar banho nelas, né? Então, busca essa independência. Faz as coisas por você que você gosta. Você já viu que muitas pessoas se contornam para poder agradar o parceiro no relacionamento? Aí a pessoa é alpinista, aí a menina se torna alpinista também. Aí o cara é malabarista de circo, a menina vai lá aprender malabares também. Ou a menina, ela é mergulhadora de apneia, o cara vai lá aprender mergulho também para poder mergulhar de mão dada junto com ela. Entendeu? A pessoa gosta de fazer aquilo, ela vai lá e faz aquilo dali. Nossa, porque a pessoa, para poder estar assim, tem que ser assim, assim, assado, e eu tento me adequar. Vou trazer esses downloads já já, minha flor. Vou trazer esses downloads já já para vocês. Tudo bem? Será que eu falei de tolerância ontem? Será que eu tolero a minha vida sozinho? Será que eu me tolero como um ser sozinho? Não solitário, mas sozinho? Também não posso fugir como o diabo foge da cruz, também dos relacionamentos. Porque eu me fecho. Ciúmes também denotam uma carência emocional, uma dependência emocional. Lembra que a dependência é uma carência. Tem alguma coisa que falta em mim que eu vou me nutrir. A mesma coisa acontece com o dependente químico. Falta alguma coisa nele que ele vai buscar aquela nutrição nas drogas. Também querer atenção demais, ser a estrela. Agora todos olham pra mim. Olhem pra mim todos. Todos. Compre batom, compre batom, compre batom. Certo? Então, olhar para todo esse processo. Maravilha, Paulinha. Que ótimo. Certo? Aí você pode perguntar para mim: Rafa, como é que eu vou me curar disso? Começa a confiar mais nas suas decisões. Começa a reduzir a autocrítica. Geralmente quem é dependente emocional se critica muito, porque não sabe se valorizar. E se esbofeteia que aceita qualquer coisa como recompensa. Que aceita qualquer coisa como relacionamento. É bom ter seu espaço. Claro que é. Mas esse espaço é intransponível?
Ou é permitido compartilhar ele às vezes com alguém? Também isso é uma forma de uma dependência. Às vezes eu tenho que ter a dependência de ser só, para poder olhar para mim. E como é que eu consigo ser só sem ser dependente? Como é que eu consigo estar acompanhado sem estar dependente daquilo? Esse é o caminho do equilíbrio, dessa interdependência. Certo? Então, reconhece suas necessidades emocionais, reconhece o que você quer. Reconhece o que você quer. Reconhece o que te falta. Mas não é botando um tapume naquilo dali. Foi aquilo que eu falei de eu resignar. Eu não resigno, eu olho, eu quero ver o que é que tem aí. O que é que eu estou escondendo dentro de mim? Entende? Lembra que eu falei que a dependência emocional vai atacar o sistema cardiovascular, né? Que vai ser como é que eu comunico a minha verdade? Como é que eu me respeito? Como é que eu me coloco? Como é que as pessoas entendem a minha verdade? Vai ativar e vai atuar no sistema endócrino, ou seja, como é que eu trabalho meu ego, como é que eu trabalho minhas emoções, como é que eu vivo sem ser coitadinho, sem autopiedade, como é que eu tenho que ser o melhor também para poder ser visto, porque eu não posso ser dependente de ninguém. Isso também é dependência. Dependência de ser o melhor para poder ser alguém. A dependência de ser aceito, ou de pisar no masculino para poder reconhecer o seu valor, ou de pisar no feminino para poder reconhecer o seu valor. Isso é dependência. Isso gera um sistema de recompensa dopaminérgico. Volta para aquela dependência química que eu falei no começo. Eu faço as pessoas terem pena de mim, né? Piscianos adoram às vezes fazer isso, que as pessoas sintam peninha deles. Os piscianos gostam às vezes. Sente pena de mim. Ei, olha pra mim. Olha pra mim. Entendeu? E a gente idealiza muito. E a gente esquece de valorizar. Bota o outro no pedestal e esquece de se valorizar. E quando eu falei do pisciano, eu falo com conhecimento de causa. Eu sou pisciano, tá? E mexe com o sistema nervoso também. O sistema nervoso também fala de comunicação, de controle. Como é que eu recebo a comunicação de fora? Como é que eu recebo isso? Eu recebo sempre isso como uma agressão para mim? Ou eu sempre sou errado? Ou eu sempre sou a mosca do cocô do cavalo do bandido? Ou eu sempre tenho que estar certo? E as pessoas nunca me compreendem? Ou eu sou incompreendido? Eu sou a pessoa que, nossa, eu sou um gênio na Terra e nenhuma pessoa me compreende. Entende? Será que eu me permito estar aberto para poder ser amado e acolhido pelo outro? Eu me permito isso? Às vezes eu fico falando assim, nossa, os cancerianos também, os escorpianos também, todos os signos de água em especial, todos os outros também, o virginiano também. Tá? O virginiano também quer colo, quer ser acolhido, mas não precisa. Eu não preciso. Precisa. Então, como é que eu trabalho essa questão do meu abandono? Da vítima, da autossabotagem, de me sentir drenado, de ser esponja energética em todas as minhas relações familiares e afetivas. Entendem? Por que eu tenho que absorver tudo isso? Ah, sim. Né? O leão ele gosta desse negócio de aparecer. De fazer. Então, como é que eu trabalho tudo isso? Entende? Tem pessoas que só aparecem quando precisam de você, quando querem que você cuide delas. Né? Isso também é uma forma de dependência. Né? Quando elas estão bem, estão saudáveis, elas não estão no estado de carência delas, elas estão ótimas. Mas estão precisando falar, nossa, ai amigo, tô precisando tanto de você. Oh, ai fulana, tô precisando tanto de você. Eu digo, nossa, gratidão por tudo aquilo que você fez por mim, foi tão especial. Mas só quando o calo aperta. E quando é que a gente lembra também da pessoa sem precisar o calo apertar para poder lembrar de alguém? Entende? É com amor. É só o amor, é só o amor. E se você quer entender, meu amor, meus amores, o amor, eu vou falar aqui para vocês. Olha, escuta, presta atenção que o tio vai falar agora. Preste atenção que o tio vai falar agora para vocês. Pessoas lindas do meu Brasil, maravilhosas. Ó, S2 para vocês em múltiplas proporções. Entendeu? O amor
O amor, meus amores, o amor, ei, o amor. Olha pra mim. Olha. O amor é liberdade. A dependência é egoísmo. O amor é liberdade. A dependência é egoísmo. Amor é duradouro. Dependência é passageira. O que é amor de verdade persiste, minha querida. Não é só quando o calo aperta, não. É em qualquer momento. O amor é liberdade de ser quem você é com o outro. Quando você vive um relacionamento onde tem amor, você é livre. Você é livre para ser quem você é. Não é que isso aqui não quer dizer que a gente não possa melhorar e não possa evoluir. Mas ela vem acompanhada de responsabilidade também, Fabi. Né? A liberdade vem acompanhada de responsabilidade. Então, quando tem amor, eu tenho liberdade para ser quem eu sou. Quando eu tenho dependência, não, eu tenho que me encaixar no mundo do outro. Quando tem dependência, eu tenho que me encaixar no mundo do outro, ou quero que os outros se encaixem no meu mundo. Entendeu? Quando tem dependência, ou eu me encaixo no mundo do outro, ou eu quero que o outro se encaixe no meu mundinho, na minha caixinha. E se não for assim, e se não for assado, e se não couber nessa fotinho 3x4, eu não quero, bebê. Eu não quero, você é humano demais. Entendeu? Então toma a decisão, toma as rédeas da sua vida. Toma as rédeas da sua vida. E eu queria compartilhar com vocês uma frase do Lao Tse, que eu sou apaixonado por essa frase do Lao Tse. Lao Tse, eu já falei dele aqui quando eu falei das virtudes. Falei dele aqui outra vez. Eu queria trazer para a gente entender o que é esse desapego. Por falar em desapego, amanhã de manhã, 9 horas da manhã, pelo Instagram do Natural Vibe, do Instituto Natural Vibe, essa pessoa que vos fala estará lá falando sobre desapego. Então quem quiser lá escutar um pouquinho sobre desapego e meditar sobre desapego, estamos juntos. Então eu vou trazer a frase, agora voltando para o nosso contexto, trazer a frase para você que está me ouvindo do outro lado dessa tela quadrada aqui, que está derramando lágrimas de amor, de emoção, que está virando todas as chaves no seu coração. Escuta essa palavra agora. Lao Tse. Quando eu deixo ir o que eu sou, me transformo no que eu poderia ser. Quando eu deixo ir o que eu sou, me transformo no que eu poderia ser. Quando eu deixo ir o que eu tenho, recebo aquilo de que necessito. Olha que lindo. Quando eu deixo ir o que eu sou, eu me transformo no que eu poderia ser. Quando eu deixo ir o que eu tenho, my precious, eu recebo aquilo que eu necessito, meus amores. Vê que lindo. Então, amar é como segurar um passarinho. Como é que deixa aí? Cultivando o nosso jardim, minha flor. Você pode fazer com que os passarinhos venham na sua casa, botando eles nas gaiolas, ou deixando alimento para eles poderem vir todo dia na sua casa ali, se alimentar. Então, se libertar é transbordar, deixar ir é deixar transbordar. Eu tenho tanto que eu transbordo. Eu não dependo do outro para poder fazer os meus planos da minha vida. E se eu chego com uma pessoa, eu não vou ficar na dependência da pessoa mandar a mensagem para mim. Eu chamei. Eu quero compartilhar esse momento com você. Mas se você não quer ir comigo, quem sou eu para poder te ensinar alguma coisa? Mas eu sou 100% responsável pela minha felicidade. Então eu vou, mesmo sem você. Eu abençoo e sigo até o momento que você esteja pronto. E se for do nosso destino, e se for do nosso merecimento, a gente se reencontrar depois. Eu deixo ir me amando, minha flor. Eu deixo ir me respeitando.
eu deixo ir encontrando a minha verdade, que é a luz. Eu me liberto de tudo isso. Eu me liberto de todas as amarras, sabe? Eu não quero ninguém perto de mim por obrigação. Eu não quero ninguém perto de mim por chantagem emocional. Eu não quero ninguém perto de mim que se sinta infeliz ou se sinta preso. Eu quero liberdade. Eu quero cumplicidade. Eu quero um sorriso sincero, um olhar profundo de pessoas que realmente estejam dispostas a serem compreendidas e a me compreender. Sempre somos. E podemos ser mais, né? Já falei outro dia, né? Esse esquema de alma gêmea é como queijo e goiabada, tá? Pode ser um queijo vegano, não tem problema. E pode ser uma goiabada vegana também. Certo? Então é como queijo e goiabada, eles são perfeitos. Cada um por si só. Mas eles são ótimos juntos. É isso que define uma alma gêmea. Uma alma gêmea compatível, uma divina de vida, se preparem porque eu estou preparando a segunda parte do alma gêmea, né? A gente vai falar um pouquinho mais disso. Essas pessoas se nutrem mutuamente, não sugam uma da outra. Para quem lembra das aulinhas de física da 8ª série, não é uma relação iônica, onde eu roubo um elétron para poder eu ter aquilo por magnetismo. Mas é uma ligação covalente, dativa, onde eu compartilho aquele par de elétrons. Não é meu, nem é dele, mas é nosso. Eu não roubo nada para poder a pessoa estar aqui. Eu não tiro nada para poder você estar aqui. Porque isso é chantagem, é extorsão. E quantas vezes a gente esteve num relacionamento sendo extorquido, na verdade? Falarei mais, minha flor. Ô, Renatinha, que bom que essas palavras estão servindo para você. Todos nós merecemos. Mas não podemos se isolar. Lembra do que eu falei. Existe, né? Já está aí para poder comprovar para a gente que isso existe. Um beijo pro meu irmão Saulinho. Entendeu? Mas essa relação começa aqui, ó. Entendeu? Isso começa aqui. Toda essa relação começa aqui. Às vezes eu tenho uma relação abusiva comigo mesmo. A relação abusiva começa a minha comigo mesmo. A dependência emocional começa a minha comigo mesmo. Eu não entendi a sua pergunta, Aninha. Perdão, não entendi a sua pergunta. Depois você pode fazer de novo ou fazer daqui a pouquinho. Esse tema merece 2 horas de live, né? Entenderam isso, minha gente? Entenderam? Então, eu saio desse caminho da dependência e da independência e vivo nesse caminho da interdependência. Sem chantagem, sem máscaras, sem joguinhos, por favor. Moças e rapazes que ainda fazem joguinhos, não façam mais. Eu não estou falando do flertar, do olhar, dizer. Isso faz parte do charme. Um dia eu vou fazer só uma live aqui sobre Ovídio, poeta e filósofo romano com quem eu aprendi a amar. Eu falo que eu aprendi a amar com 2 caras, basicamente. Com Vinícius de Moraes e com Ovídio, poeta e filósofo romano. Depois eu faço uma live só sobre isso. Eu acho que existe um lutar por nós, sabe? Brigar pelo outro, nessa altura do campeonato, eu não acredito mais nisso. Eu acho que a gente tem que fazer sim o que a gente quer, se posicionar, mas eu acho que a gente tem que saber o que a gente quer de verdade para poder saber se aquela luta vale a pena, entendeu? Eu acho que a gente tem que saber o que a gente quer de verdade para poder saber que aquela luta vale a pena e saber que tem um livre-arbítrio do outro. Né? Porque às vezes a pessoa não quer ficar comigo. Eu quero ser aquela pessoa minha alma gêmea, eu faço lá, mas a pessoa não quer ficar comigo. Eu vou fazer o quê? Vou obrigar?
Sai da ilusão, galera. Volta pro presente. Vivamos o aqui e o agora. Entende? Certo? Tudo bem. Vamos meditar um pouquinho. Vamos meditar um pouquinho. Entenderam essa questão da rejeição? Entenderam que esse sistema fere o coração da gente? Por ferir o coração da gente, às vezes os homens, meus amores, só para poder fazer um parênteses aqui nessa história da dependência emocional, os homens sofrem muito num término de uma relação, tá? Parece que não, parece que nós somos feitos de gelo ou de mármore, mas sofremos muito no final da relação. E segundo Vaiana, o homem às vezes sofre mais do que a mulher no término de uma relação. E os nossos sistemas que são mais atacados no final de uma relação são o coração e a próstata. E você pode ver que geralmente uma pessoa que foi casada há muito tempo e a mulher faz a passagem primeiro, às vezes o cara vai depois, logo tempo depois, de um problema cardiovascular. Quando tem reciprocidade, Aninha, tem reciprocidade e aquilo se nutre, aquilo é uma alma gêmea que vale a pena viver alguma coisa com ela. Pois é, mas e fechar? Adianta o quê? Morrer sufocado, né? A gente trocou de morrer sufocado, de morrer apedrejado ou de paulada para morrer sufocado. Existe um caminho do meio. Você não precisa se abrir demais, nem se fechar demais. Mas você escolhe para quem se abrir. E você começa a ter maturidade para perceber quem vale a pena que você se abra com ela. Então, eu vou fazer uma meditação para vocês, para poder a gente curar o coração partido. O que é que vocês acham? Topam de fazer essa meditação comigo? Eu vou guiar vocês e vou testemunhar a cura desse coração partido. Mesmo às vezes quando o homem termina. Porque a gente não foi ensinado a ter educação, a gente não foi ensinado a lidar com as nossas emoções também. E as pessoas, muitos homens foram ensinados a buscar relacionamentos vazios, um atrás do outro, para poder suprir uma carência que na verdade é de amor fraterno e verdadeiro. Desse amor livre, né? E a gente tenta preencher às vezes o buraco com qualquer coisa, com sexo, sem amor, com distorções. Entende? Vamos lá? Vamos meditar? Beber uma aguinha aqui da minha lamparina. Saúde. Corazón partido, poder será, lo quiero hoy. Alejandro Sanz. Vamos lá. Então fecha os olhos agora. Fecha os olhos para não ver passar o tempo. O Criador espera por você. Então vem pro sétimo plano, vem brilhar o meu amor. O que você quiser eu dou. Vamos lá. Então fecha os olhinhos, respira. Pode sim, pode sim, pode sim, pode sim, Rosman. Claro que pode. Qualquer relação a gente pode partir o nosso coração. Gostaram da minha paródia aqui? Então respira, relaxa. Se concentra no seu coração. Se concentra no seu coração. Você me permite trazer a cura para o seu coração partido? Trazer essa luz da fonte para poder sanar todas as dores e lavar todos os medos do seu coração? Basta dizer sim em voz alta onde você estiver. Quando você escutar essa live, que essa cura vai chegar até você. Agora olha para o seu coração e, como se fosse um filme, deixa passar todas as mágoas e sentir que elas vão se dissolvendo. Elas passam como um filme e vão virando um pó dourado que vai subindo para o alto.
E sente como todas as dores, todos os medos, todas as máculas são lavadas pela água do perdão que muita luz. Sente agora. Como é que vocês estão? Todo mundo bem? Todo mundo vivo? Todo mundo inteiro? Voltou? Independente dela ter travado, chegou essa mensagem. A meditação que eu fiz foi a seguinte: sente esse bálsamo e passar todas as mágoas que você passou. Tudo isso é limpado por essa luz, é limpo por essa luz da fonte. E o seu coração é refeito em luz. Foi isso que aconteceu. Então, para quem assistir essa live depois, caso tenha ficado travado também, é porque é muita energia, Thaís. E às vezes trava a live mesmo. Às vezes até pifa o telefone. Mas foi isso que eu fiz, tá? Então, quem escutar isso depois, essa energia vai ficar gravada, independente do áudio ou da imagem. E tudo isso vai ser limpo e vai ser purificado, e seu coração vai ser refeito em luz. Assim é. Vocês me permitem passar os seguintes downloads para vocês? Rapidinho. Só basta dizer sim. Gratidão Nanda, gratidão Mari, gratidão Júnia, Franci, gratidão Aninha, gratidão Cíntia. Eu sei qual é a sensação de respeitar minha família e os outros. Eu sei qual é a sensação de respeitar o meu trabalho. Eu sei qual é a definição do Criador sobre a sensação de ter respeito por mim mesmo, por mim mesma. Eu sei qual é o conceito do Criador sobre a sensação de ser doce. Eu entendo qual é a sensação de ser amado. Eu sei qual é a sensação do amor de pai, do amor de mãe. Eu sei qual é a sensação do amor de uma criança. Eu sei qual é a sensação de viver minha vida diária sem desespero e tristeza. Eu entendo qual é a sensação de me comunicar com os outros. Eu sei qual é a sensação de ser importante o suficiente para me comunicar com os outros de forma fácil e sem esforço. Eu sei como e quando me comunicar. Eu sei que é possível me comunicar. Eu sei que é possível viver minha vida sem ser egoísta e egocêntrico. Eu sei qual é a sensação de viver minha vida me importando com os outros e comigo mesmo. Eu sei qual é a sensação de aceitar o sopro da vida. Eu sei como lidar com o confronto. Eu sei como interagir com os outros. Eu sei como viver sem lutar por meu direito de ser. Eu sei como dizer não. Eu sei como viver sem que as pessoas se aproveitem de mim.
Eu sei como honrar os meus limites. Eu sei qual é a sensação de aprender facilmente sem esforço. Eu sei como enfrentar alguém da melhor e mais elevada maneira. Eu sei como estar consciente dos sentimentos das outras pessoas. Eu sei como ser assertivo e é fácil para mim ser respeitado. Que em qualquer espaço-tempo que você escute essa live, esses downloads cheguem para você. Gratidão pela escuta amorosa, meus amores. Gratidão pela presença. Então lembra,